Olá, meus amigos, vou falar sobre ICMS, substituição tributária. Neste curso eu vou abordar temas básicos, temas introdutórios, aspectos legais sobre ICMS-ST. Vamos ter um módulo avançado de ICMS. E neste módulo vocês será abordado assuntos mais avançados e detalhados, fórmulas de cálculo e dentre outras situações que iremos abordar no módulo avançado, tudo bem? Vamos ver o artigo 150 que diz sobre substituição tributária. A lei poderá atribuir o sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuinte cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurando a imediata e preferencial restituição da quantidade paga caso não se realize o fato gerador presumido. Vamos lá. Regime. O regime obriga contribuinte a pagar não apenas o imposto referente à operação própria, mas também o relativo a operações posteriores. Então, assim, nesse regime de substituição tributária, vou citar em exemplo de indústria. Um exemplo, eu fabrico caneta e a caneta ela é tributada pelo ICMS-ST. Então, antes de vender, ele tem que já sair com ICMS-ST na venda. Então, eu devo calcular quanto que será vendido até o consumidor final. Para isso, o Estado me fornece o MVA, o IVA, índice de valor agregado, que é o percentual, quanto que de lucro vai ser colocado em cima da mercadoria até o consumidor final. Então, o Estado faz uma pesquisa de mercado e define o IVA, o índice de valor agregado é esse. Então, sobre aquele valor de venda, digamos que eu venda 50 centavos uma caneta. E ele fala, o Estado fala assim, até o consumidor final vai ser agregado um percentual de 30%. Então, eu vou ter que acrescentar, depois de calcular, isso eu vou explicar mais para frente, a forma de cálculo. Mas, basicamente, ele diz que o quê? O IVA, índice de valor agregado, é de 30%. Então, 30% de 50 centavos são 15 centavos. Então, até o consumidor final, aquela caneta vai chegar a 65 centavos. E aí eu vou fazer um cálculo de quanto que é devido. Eu vou calcular o imposto ICMS sobre aquela caneta até o consumidor final, que o governo diz que custa 65 centavos até chegar no consumidor final. Então eu recolho de forma antecipada. Aí você me pergunta, professor, o que acontece se lá na frente quem comprou, quem está revendendo o varejista, por exemplo, está revendendo aquela caneta, ele não colocou a 65 centavos, ele colocou aquela caneta a R$2. Ele conseguiu vender a R$2. Ele vai ter que recolher a diferença? Em tese, não. Porque já foi recolhido toda a cadeia. Então, o Estado deixou de recolheu menos do que poderia recolher, mas ele garantiu por contrapartida que ele ia receber algo e correndo menos risco de uma sonegação fiscal, que às vezes, dependendo do estabelecimento, não oferece nota fiscal, não tributa, e acaba não oferecendo a tributação àquela mercadoria. Então, ele ganhou pouco, mas garantiu o seu faturamento, ao invés de ganhar um pouco mais, mas correu o risco de alguém até se aproveitar e deixar de pagar o tributo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o sujeito substituto tributário.
é o contribuinte de direito responsável pelo pagamento do tributo cujo fato gerador deverá ocorrer posteriormente, porque é futuro e presumido num elo posterior da cadeia produtiva. Tem como objetivo simplificar a fiscalização antecipada, antecipar receitas, evitar a sonegação fiscal. Exemplo, tributo incidente sobre o preço de automóveis, tinta e medicamentos. Então, geralmente, sobre automóveis, tintas e medicamentos, a maioria é cobrado via ST, para que o Estado garanta a sua arrecadação. Que é muito mais fácil eu fiscalizar o grande do que os pequenos. Eu tenho muita vivência na, na indústria farmacêutica, no ramo farmacêutico. Então, assim, para o governo é muito mais fácil ele fiscalizar uma grande fábrica de medicamento, uma grande distribuidora, do que a farmácia do seu José da esquina. Por isso que ele prefere que seja cobrado antecipado o ICMS via substituição tributária e ele consiga fiscalizar esses grandes fabricantes, esses grandes distribuidores. Por consequência, ele está inibindo o risco de não receber do seu José, dono da farmácia da esquina, o imposto devido. Então ele já antecipa. Então o seu José, na realidade, ele vai pagar o ICMS de toda a cadeia, que vai estar embutido lá. Vamos falar sobre contribuinte substituído. É aquele que causa o fato gerador, mas fica dispensado o recolhimento do imposto, pois a lei atribuiu ao substituto. Então, nesse caso que eu falei anteriormente, o caso do seu José, o seu José é o contribuinte substituído. Ou seja, ele não tem mais dever de recolher ICMS, porque já foi recolhido via substituição tributária, desculpa, na operação anterior. Até difícil editar meus bocejos, né? Mas como estamos na quarentena, estou trabalho praticamente de domingo a domingo. E hoje eu acordei cedo, mas eu estou aqui. Estou firme e forte para transmitir conhecimento para vocês. Tudo bem? Vamos dar sequência? Bom, conceito. Bom, esse é o próximo. O próximo módulo, a próxima aula será sobre CFOP. Então vamos parar um pouco aqui, vamos tomar um café, uma água e retornamos na próxima aula. Tudo bem? Até logo.